Pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso Arduino Automation. Essa é a segunda aula. Eu sei que eu estou atrasado aí, gente, na matéria, mas eu estou com algumas surpresas na manga aí, eu acho que vocês vão gostar. Vamos lá. Hoje a aula é sobre o acionamento de cargas por relés. Então, o que a gente vai ver nessa aula hoje? A gente vai ver sobre relés e módulos de relés, a forma de ligação entre esses módulos, né, os relés e as cargas, a biblioteca Ethernet SUP, que eu estou trazendo algumas surpresas para vocês aí, agora ela unificou, então tá bem interessante. A integração entre as bibliotecas, a oficial do W5100 e agora esse módulo novo que eu fiz para o ENC 28J60, vou explicar tudo isso. Então ficou transparente, quem tem a programação já feita para o W5100, é só trocar alguns arquivos, não precisa alterar a programação, só recompilar, já está pronto para o ENC 28J60. A gente vai entender isso. E o funcionamento aqui do quartinho com a fechadura, o ventilador, a luz aqui. Então eu vou fazer uma apresentação para vocês do funcionamento e a gente vai detalhando isso durante o curso, tá bom? Vamos lá então. Bom, pessoal, sobre os relés a gente pode dizer aí que eles que fazem a interface entre o acionamento dessas cargas que trabalham com tensões e correntes que não são compatíveis com o Arduino, ou seja, geladeiras, motores, lâmpadas, eles precisam de um isolamento para que o Arduino possa acionar esses equipamentos sem danificar o Arduino. Então, aí que entra o relé. Eles têm uma parte mecânica, né? Eles são eletromecânicos, então eles têm uma parte que é física mesmo, que movimenta de um lado para o outro, e a eletrônica, que é a bobina acionada pelo Arduino. Então há esse isolamento aí para que exista a proteção. Lógico que depois a gente já viu aí no curso Arduino básico que ainda assim precisa de um circuito de proteção entre o Arduino e o relé, mas o módulo de relé inclusive já vem para resolver isso. Então a gente tem uma lingueta aí nessa parte mecânica que é movida pela bobina. A gente vai ver aqui num exemplo bem simples, bem lúdico aqui. Não é exatamente esse o funcionamento, tá, gente? Mas é só para exemplificar em que a gente tem aí o circuito passando pela lâmpada e pelo relé. A gente tem aqui uma lingueta com uma mola retraída, puxando a lingueta, e a bobina, então os fios enrolados num cilindro, né, juntando no outro terminal. A hora que a gente aplica energia aqui na bobina, a lingueta é puxada e o circuito é fechado. Então esse é o básico do funcionamento do relé. Vou apresentar para vocês um experimento que eu fiz fazendo limalha de ferro se mexer conforme o acionamento de uma bobina, que eu improvisei com fio amarrado. A gente vai ver com fio amarrado num pedaço de ferro. Então vocês vão ver a limalha se mexendo aí. Vamos dar uma olhada. Bom, pessoal, então eu estou aqui com um pouco de limalha de ferro aqui. Eu serrei uma peça de ferro e essa minha limalha está aqui. Eu estou com uma ponta dessas de parafusadeira elétrica e eu enrolei um fio de cobre. Ele parece que é um fio cru, mas na verdade ele tem uma resina, né, um verniz. Então eu enrolei ele sobre ele mesmo, não está encostando nada, aqui está bem protegido. Então as pontas eu tive que raspar a resina para poder fazer o contato. E aí o que eu quero mostrar para vocês aqui é justamente esse efeito da bobina. A hora que eu coloco, eu estou com a bateria aqui, eu estou com a bateria um pouco potente demais para isso, mas é para dar um efeito bem interessante. Então eu vou chegar com a bobina aqui perto, não está acontecendo nada com a limalha, né? Muito bem, agora eu vou encostar o terminal aqui, o outro terminal da bateria, vou encostar ele. A ideia é a gente ver a limalha pular, ó. Olha lá, a limalha pulando. Olha lá.
Então a limalha está inclusive fazendo aqui, que vocês não vão conseguir ver no vídeo, mas ela está fazendo ondas assim, que é justamente o formato que está do campo magnético aqui. Aí, ela grudou tudo aqui, ó. Olha ela mudando aqui. Mesmo ela grudada aqui, conforme eu aplico energia, ela se mexe. Então, essa é a técnica utilizada no relé para aproximar a lingueta de ferro da bobina. Tá? É isso aí que eu queria mostrar para vocês. Vamos lá então. Bom pessoal, então é isso aí. Visto esse experimento com a bobina, a gente tem a visualização real de um relé. E não é o modelo que a gente usa, mas é um relé. Ele tem aqui o básico, que é a lingueta, né? Ela está sendo acionada, então ela está sendo puxada para baixo aqui pelo núcleo da bobina e encostando o terminal da lingueta, né? Que por trás aqui está sendo esse fio amarelo que vem aqui no terminal comum, encostando nesse terminal do normalmente aberto. Quando a lingueta está em posição de descanso, ela está encostada nesse outro terminal que é o normalmente fechado. Então esses termos aí, normalmente fechado e normalmente aberto, eles são exatamente isso que eles dizem ser. Sempre na situação de repouso do relé, o pino estará normalmente o quê? Esse daqui estará normalmente fechado e esse estará normalmente aberto. Então significa que este ficará fechado quando o relé for acionado e este ficará aberto. Então invertendo assim o sentido. Muito bem. Aqui temos a representação gráfica do relé. A gente pode ver inclusive que mesmo na representação gráfica de um programa CAD, como o Eagle, é separado. Tem a parte física, né, a parte mecânica e a parte da bobina eletrônica separado em dois circuitos, duas peças. Aqui é possível inclusive no programa movimentar elas separadamente. Aqui sendo a lingueta, né, ó, entre o normalmente fechado e o normalmente aberto, o terminal comum e os terminais da bobina. Eu tenho um outro exemplo de bobina aqui que, apesar de estar contido aqui, os dois circuitos estarem contidos no mesmo perímetro, inclusive demarcados aqui com o perímetro, internamente eles ainda são separados e temos aqui a separação visual entre a parte mecânica da lingueta e a parte da bobina. Então isso é muito comum na hora de projetar e tudo mais, vocês têm que ter isso em mente. Vamos ver um pouco sobre a ligação das cargas. Eu não vou conseguir mostrar tudo nessa aula sobre a montagem aqui do painel, o que eu fiz no quartinho, mas vamos dar uma olhada por cima. Pessoal, então vamos lá, vamos dar uma olhada como é que ficou o quartinho aqui. Eu tô então de frente para a caixa. Aqui está a central. Essa é uma caixa, deixa eu fechar aqui para a gente ver. Ela tem uma tampa, ela fecha, fica bem agradável no ambiente. Em qualquer ambiente, aí, na instalação, numa garagem, num quarto, numa centralzinha, fica bem acomodado. É uma caixa da Tigre, chamado um sistema VDI. Foi um colega nosso aí do curso que me indicou. E eu estou usando no curso, gostei muito. Melhor do que essa primeira opção que eu fiz, que ela tem o problema de ser muito engessada e difícil de movimentar as peças através aqui do espaço. Já no sistema VDI, ele tem essa treliça por baixo. Eu vou mostrar melhor para vocês, isso aqui eu vou desmontar e mostrar na quarta aula, que é a aula sobre o supervisório. Mas já é importante vocês verem que é um outro sistema de fixação através aqui de cintas plásticas, e a ligação dos fios é feita por baixo. Ele tem um espaço por baixo da treliça aqui, então a gente consegue esconder a maioria dos fios. Ó, o cabo de rede está passando por baixo, saindo de baixo aqui e entrando aqui. Então fica tudo bem organizado, a entrada dos fios aqui. Tá? Então, para a gente entender o que tem aqui,
tem uma fonte de alimentação 12 volts entrando num distribuidor de alimentação do Arduino, do supervisório, da plataforma supervisória. Essa alimentação aqui está alimentando 12 volts o Arduino supervisório, que está aqui, está alimentando 12 volts o módulo de relé, que está aqui, e tem uma outra fonte de 12 volts aqui com um distribuidor de alimentação da plataforma supervisória para fazer única e exclusivamente a alimentação dos 12 volts que a gente precisa. É esse fio que está descendo aqui, ó, e ele sai por aqui, olha só, e ele vem, dá toda a volta aqui, certo? Indo para onde? Para a porta. Por quê? É a fonte, os 12 volts que dispara a bobina que tem aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui que a gente tem uma bobina aqui dentro. Caiu. Muito bem, essa bobina aqui, eu aplicando 12 volts nela aqui, vai puxar essa lingueta e destravar a porta, tá? Então, é isso que precisa ter 12 volts, por isso que a gente tem, deixa eu voltar lá, por isso que a gente tem então uma fonte separada dos 12 volts para fazer esse disparo da fechadura. Poderia estar nessa mesma fonte de 12 volts? Não. Por quê? Porque a fechadura, ela puxa muita corrente. Quando ela puxa a corrente, até esse LED aqui, ele diminui de intensidade. Então, quando o Arduino está no mesmo circuito, o Arduino reseta. O Arduino dá um ciclo de boot e perde, ou seja, eu perderia a minha luz acesa, perderia as configurações que eu já tenho aqui quando ele reinicia. Então, por isso precisa ter a fonte separada. Aqui a gente tem um D-Link normal que vocês já devem conhecer, já devem ter visto. É um roteador normal. E eu estou usando a parte de wireless dele para acessar aí através dos dispositivos, smartphones, computador, etc. Conecto nele via wireless. Com senha, óbvio, para os meus vizinhos não ficarem aqui abrindo minhas portas. E conectado então no módulo ENC28J60, que está por sua vez conectado no Arduino, e o Arduino por sua vez conectado no módulo de relé. Então é isso, pessoal, tá fácil. Aqui o módulo de relé, as conexões que a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer essas conexões aqui de ventilador ali, ventilador, né, a lâmpada. Bom, pessoal, então a gente viu por alto aí como é que ficou a instalação, e no caso dos esquemas de ligação aqui, o interruptor em paralelo com o relé acionando a lâmpada, a gente teria essa ligação. Esse interruptor é o com 3 terminais para ligação em paralelo, então ele tem os terminais das extremidades ligados nos terminais normalmente aberto e normalmente fechado. Aqui não importa a ordem, na verdade, dependendo da ordem vai só inverter o sentido do funcionamento do interruptor. Então essa ligação é simples, em paralela. Um fio que vem aqui, que é a fase que vem da alimentação da energia elétrica, no centro, no pino do centro do interruptor, e o neutro passando pela lâmpada e chegando no comum do relé. E a bobina está aqui, os 2 terminais da bobina que a gente faz acionamento pelo Arduino, lógico, através de um sistema de proteção que a gente tem isso implementado no módulo de relé, já pronto para ser conectado diretamente no Arduino e também diretamente aqui na energia elétrica do outro lado. A gente tem a mesma forma de conexão em paralelo com o interruptor aqui, ó, igual ao anterior, só que agora com o módulo, e a facilidade do módulo é que já tem o terminal pronto, parafusável aqui, para a gente poder fixar os fios, e a mesma ligação. Então o terminal comum está aqui, normalmente fechado e normalmente aberto. Então aqui está com a anotação em inglês, né? Normally closed e normally open. E do canal 1, 2, 3 e 4. Esse é o módulo de relé da foto de 4 canais. Aqui a ligação com o ventilador, nessa situação sem controle de parada, ou seja, nessa configuração nós temos
os sentidos, ou seja, os fios verdes aqui, eles determinam o sentido que o motor vai girar, e o comum é o da alimentação. Então, conforme o relé está fechado ou aberto, não importa, ele vai estar girando para um lado ou para o outro, sempre vai estar girando. Então, não é o melhor sistema de ligação, porque dessa forma a gente não tem como parar o ventilador. Por isso a gente fez essa ligação, que é a que eu usei aqui no quartinho, com os fios do sentido da rotação do motor ligados em um canal, e esse central comum desse canal que determina a rotação ligado em um outro canal que determina a ativação. Então a gente tem duas etapas aqui, uma é ligar ou desligar o motor e a outra é determinar qual o sentido. Então cada canal faz essas tarefas. Tá, é isso aí. Então vamos ver aqui sobre a biblioteca e depois a gente vai fazer uma apresentação. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos falar então um pouco dessa nova biblioteca Ethernet SUP. Agora o grande diferencial é que só existe uma versão, a gente não tem mais aquela separação entre W5100 e ENC 28J60, ou seja, basta instalar ela e utilizar. Para quem tem o W5100 é direto e transparente, para quem tem o ENC 28J60 tem que fazer uma instalação a mais da biblioteca do núcleo, já vou falar um pouco mais sobre ela. Aqui da Ethernet SUP a gente já conhece aí a primeira versão, não mudou muita coisa, só essa unificação. Então a gente tem lá os estilos, o HTML lá com os botões, já tudo formatado para uma melhor experiência aí com smartphones e tablets. Então ele tem um estilo próprio para que o layout fique bem encaixado. Agora o sistema aceita até 10 botões de 16 caracteres no Arduino Uno. Era uma limitação aí de poucos botões na primeira versão, então essa nova versão da Ethernet SUP aceita mais, consegue trabalhar melhor a memória. No Arduino Mega, que tem mais memória, vai aceitar bem mais botões. Não tem aquele comprometimento mais da EEPROM, então era um bug que tinha de reiniciar e precisava ser utilizada a EEPROM para compensar essa perda de estado, e esse problema não existe mais, foi resolvido. Então vamos ver a instalação. Eu fiz tenho aqui para mostrar para vocês, antes da gente ir no GitHub, no meu blog lá no renatoaloy.blogspot.com.br eu coloquei aqui alguns posts, inclusive neste último eu coloquei links para os anteriores sobre o mesmo assunto, né, para os posts anteriores do mesmo assunto, inclusive em sequência. Então aqui está na sequência em que foi acontecendo aí o estudo desse ENC 28J60, e esse do lançamento agora é o dessa aula, o mais recente. Então vocês se orientem por aqui, tanto para entender toda essa parte aí, sobre o meu martírio com o ENC 28J60. Então se vocês quiserem se aprofundar no assunto, é por aqui que vocês vão dar uma olhada. E sobre as instruções de instalação, né, tanto da Ethernet SUP quanto da ENC 28 Core Lib, que eu já vou falar. E sobre então a instalação aqui da Ethernet SUP, vamos dar uma olhada agora. github.com/renatoaloy. Então esse é o link para vocês acessarem, e vocês vão cair nessa página aqui com as minhas contribuições. Então a que interessa para a gente aqui é deixa eu ver aqui, na verdade, os meus repositórios aqui, Ethernet SUP. Então no endereço direto vira github.com/renatoaloy/Ethernet SUP, e vocês vão cair direto nessa página aqui, bastando vir aqui, ó, nesse botão Download Zip. Então a gente faz o download. Eu vou abrir aqui no meu Finder e vou descompactar.
é um arquivo zip, ele vai gerar uma pasta aqui para mim com os arquivos dentro. Então eu vou só renomear a pasta para tirar esse master do final. E eu vou copiar essa pasta, que é documentos, Arduino e libraries. Essa pasta aqui, libraries. Ok. Então, aqui a gente pode arrastar ou copiar essa pasta Ethernet Sup. E ela colocada nessa posição, eu abro o Arduino e a gente já pode sair utilizando. Então, para quem está utilizando o W5100, vamos lá, Arduino, arquivo, exemplos, e na lista de bibliotecas ela vai estar aqui, Ethernet Sup, o exemplo do Automation, que é o exemplo que eu vou apresentar no final dessa aula para vocês. É esse código que eu estou utilizando aqui. Ele é bem simples, ele define a questão aí de MAC e de IP, as portas que vão ser acionadas, tá? A lâmpada, ventilador, o sentido do ventilador e a fechadura, declara a biblioteca, faz as configurações iniciais de setup, adiciona os botões que eu quero de ligar a lâmpada, ventilador, inverter sentido e abrir porta, e no loop principal ele verifica se tem conexão chegando e se algum botão foi acionado para tomar alguma atitude de ligar ou desligar uma porta para acionar ou não um relé. Então ele é bem simples, não tem segredo na utilização. A gente já até viu aí na primeira aula, basta subir o código, quem usa o W5100 está resolvido. Para quem usa o ENC 28J60, é isso que a gente vai continuar vendo nos slides aqui. Então vamos lá falar um pouco do núcleo. Bom pessoal, então esse novo núcleo, vamos falar um pouco dele. Eu criei essa biblioteca chamada ENC28 Core Lib. Ela faz essa integração da biblioteca original do Arduino, que é a biblioteca chamada Ethernet, Ethernet.h, tanto para o W5100 quanto para o ENC 28J60. Então, você, por exemplo, que tem um código já pronto para o W5100, basta instalar esse núcleo e utilizar o ENC 28J60 sem precisar mudar nenhuma linha de código do seu código que foi desenvolvido para o W5100, ou seja, foi desenvolvido em cima da plataforma Ethernet, a biblioteca Ethernet.h original do Arduino. Então é isso que esse ENC 28 Core Lib traz de benefício, e eu ainda não consegui uma forma fácil de alternar entre um e outro, então por enquanto a gente tem que substituir os arquivos e algumas linhas dos arquivos, mas numa versão futura eu acredito que a gente modificando apenas um parâmetro, essa mudança seja mais transparente. Então vamos dar uma olhada nessa instalação. Ela é um pouquinho mais complicada, mas também é bem simples. E continua tudo lá, estou centralizando tudo no GitHub. Opa. Aqui eu tenho o diretório Ethernet Sup e eu tenho o ENC 28 Core Lib. Então, nesse endereço aqui, github.com/renatoloy/enc 28 Core Lib, mesma coisa, o botão download no formato zip para facilitar. Esses arquivos, deixa eu abrir direto, já extraiu. Muito bem, então eu já tenho a pasta extraída, vou fazer a mesma coisa, tirar o... Não, aqui não precisa, desculpa. Aqui basta pegar esses arquivos que estão aqui e a gente precisa copiar para a pasta de instalação do Arduino. No caso do Mac aqui, eu tenho que usar um truque, eu tenho que vir aqui em aplicativos, clicar com o botão direito no Arduino e mostrar conteúdo do pacote. Só então eu consigo entrar aqui em Contents, Resources, Java, e aí sim eu estou na pasta de instalação do Arduino, que no Windows fica
que no Windows fica basicamente em arquivo de programa / Arduino, é bem mais simples. E aqui eu tenho então a pasta Libraries e a biblioteca original Ethernet, essa pasta aqui. Vocês aproveitem para fazer um backup aqui, usem uma ferramenta que faça um backup rápido, como essa que comprime aqui, gera um zip na hora, para manter a versão original, porque a gente vai apagar e substituir arquivos. Aqui eu tenho a pasta Utility e eu tenho os dois arquivos da biblioteca do W5100. Esses arquivos, quando eu quiser voltar a funcionar o W5100, eu tenho que voltar esses arquivos, mas no momento eu vou jogar eles fora, então por isso o backup, porque eu tenho que puxar eles de volta se eu quiser voltar. E aqui eu vou arrastar os arquivos que eu baixei aqui da biblioteca Enc28 Corelib e jogar nessa pasta. Seguindo aqui, vocês têm tudo isso aqui, tá, gente? As modificações nos arquivos, tudo que precisa fazer. Aqui eu estou nessa etapa aqui de renomear o arquivo. Então tá tudo explicadinho aqui o que eu estou fazendo nessas etapas. Vou fazer de cabeça, vamos lá. Precisa modificar o Enc28.h, trocando na última linha aqui, numa das últimas linhas aqui, ó, é 112. Esse lugar onde está escrito Enc28 em maiúsculo aqui, troca para W5100. É isso mesmo, é estranho, mas é porque eu estou enganando a biblioteca original para que ela ache que eu sou uma biblioteca do W5100. E a mesma coisa aqui no Enc28.cpp. Agora são outras duas linhas. A linha 11 que eu mudo aqui para W5100.h, o nome do arquivo. E aqui na linha 22 também de novo W5100. Cuidado aí que o W é maiúsculo, tá, gente? Fechou, salva tudo. Uma última modificação é trocar o nome do arquivo Enc28.h para W5100.h e já está funcionando. Aqui, se eu compilar o exemplo aqui do Automation, já vai funcionar para o Enc28J60, tá? Assim como um exemplo qualquer não, desculpa, só está implementada a parte de TCP, a parte de web server, tá? Esse exemplo aqui da biblioteca original vai funcionar, os outros eu ainda não testei, preciso terminar a implementação completa do núcleo, mas esse exemplo que vem web server padrão aqui na biblioteca original é totalmente compatível, funciona perfeitamente com essa troca aqui dos arquivos. E para o sistema, para o Arduino é transparente, então eu estou realmente enganando ele aqui, de forma que para o Arduino é transparente, ele acha que está usando o W5100. Então esse que é o grande truque aí, até um termo que eu uso no blog, é um superpoder aí do Enc28J60 que eu estou usando para enganar o ambiente do Arduino. Então tá tudo aqui, ó, as modificações estão todas aqui no renatoaloy.blogspot.com.br. Aqui quais linhas vocês devem alterar, quais os arquivos, todo o procedimento de instalação. Então é isso aí. Bom, pessoal, então vamos ver essa demonstração de funcionamento, como é que ficou o quartinho aqui. Deu trabalho, mas ficou bacana, acho que vocês vão gostar. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Estou aqui com o meu smartphone. O quartinho aqui está terminado, agora tudo funcionando. Então de manhã agora eu chego aqui com o meu smartphone, vamos ver se eu consigo mostrar. Eu tenho aqui o meu painel de controle, onde eu posso acionar qualquer um dos botões. E eu vou apertar o botão de abrir a porta. Pronto.
Pronto, então a gente abre a nossa porta do quartinho e já entra acendendo a lâmpada. Vamos apertar, ligar a lâmpada. Então é isso, pessoal. Essa é a automatização do quartinho. Nós temos aqui também a ligar o ventilador. Então, como vocês podem ver, o meu ventilador ele não ventila muito bem, mas a funcionalidade dele está ativando. Eu posso desligar ele agora, ele vai parar, e ainda tem a opção de inverter o sentido aqui e ele ligar o ventilador invertido. Opa, pro outro lado. Agora ele está como exaustor. E a gente desliga tudo de novo aqui. Então é isso, pessoal. Aqui eu tenho quatro canais, 4 botões. Se vocês quiserem aqui o módulo de relé, colocar um módulo de relé com mais canais, essa programação está aceitando até 10 canais. Então vocês podem acionar até 10 dispositivos com essa programação. E essa instalação aqui, que a gente já viu aí, faz parte do Arduino Supervisório no curso Arduino Automation. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Os links para vocês do canal no YouTube, do curso Arduino, a loja, o fórum. Então aí as dúvidas sobre as bibliotecas novas e bugs, implementações, vamos centralizar tudo no fórum. O meu e-mail para vocês também. Facebook, Twitter, o blog que tem aí os posts que eu apresentei para vocês, dê uma olhada lá, vale a pena dar uma lida. E aqui o repositório de códigos do GitHub, também coloquei aqui um endereço para vocês, todos os códigos eu vou colocar lá. Valeu, pessoal, até a próxima aula.